Assista neste episódio da série Catamarca. O objetivo será chegar à charmosa e histórica cidade de Cate. Enfrentaremos o trecho mais difícil e temido da mítica Ruta 40. No Abra de la Cai, a 5.000 metros de altitude, atingiremos o ponto mais elevado desta longa rodovia que cruza toda a Argentina. Enfrentaremos o ar rarefeito, desafios 4x4 e despenhadeiros, que não permitem um segundo de distração neste emocionante trecho da Cordilheira dos Andes. Passaremos por uma cidade destruída e abandonada após um grande terremoto. Visitaremos um OVNI Porto. Deixe para nós seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicamos novos vídeos. Considere também tornar-se membro do Clube Dakar Overland. Assim, você estará nos ajudando a continuar produzindo mais conteúdo de valor para os viajantes. Este vídeo tem um patrocínio de Nissin Cup Noodles, solução prática e saborosa. Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland. Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. Vasten Brasil, tecnologia Overland. No episódio anterior, atravessamos o surreal Deserto del Diablo, com suas impressionantes areias de cor vermelha. Conhecemos os Ojos de Mar, um exótico complexo de poços onde vivem organismos pré-históricos. Chegamos ao viaduto La Polvorilla, que aos 4.200 metros de altitude é considerado o terceiro mais alto do mundo. Estávamos em San Antonio de los Cobres. Carregamos os carros e partimos logo cedo, pois seria um longo dia de deslocamento pelo trecho mais difícil da lendária Ruta 40. Não demorou muito para o asfalto acabar. Fim de asfalto. Iniciávamos a longa subida até Abra de la Cai. Ganharemos mais de 1.000 metros de altitude pela Cordilheira dos Andes. Já estávamos a 3.900 metros e iremos chegar a quase 5.000. É preciso muita atenção do motorista, pois a pista de pedras soltas é bem estreita e repleta de curvas fechadas. E os carros precisam estar em ótimas condições, pois a forte inclinação e o ar muito rarefeito exigem o máximo de seus motores. – 4.821 metros e subindo. O trecho mais difícil da Ruta 40. Estamos chegando ao cume mais alto aqui de Abra de la Cai. Finalmente chegamos! Diferente do que a placa informa, estávamos, na verdade, a 4.972 metros de altitude, o que faz dessa passagem o ponto mais elevado de uma rodovia nacional nas Américas. Em Abra de la Cai, ponto mais alto da Ruta 40, quase 5.000 metros. O vento era fortíssimo, somado ao ar gelado e rarefeito, faziam daqui um lugar muito difícil para respirar. Começamos agora a longa descida. Daqui para frente, a passagem é recomendada apenas para veículos 4x4, pois as obras de manutenção da rodovia são pouco frequentes e existem trechos que podem apresentar dificuldades, como diversas travessias de rios.
precisávamos continuar avançando por um trecho precário da Ruta 40, que exigia total atenção do motorista. Em uma pista que mal cabiam nossos carros, nos espremíamos entre um paredão de pedras soltas de um lado e de outro lado, um despenhadeiro de centenas de metros de altura. Meu Deus do céu. Eu fiquei com emoção, hein? Não recomendamos esta passagem para viajantes que sofrem de vertigem ou medo de altura. Mas os destemidos são recompensados com cenários majestosos de tirar o fôlego. Nossa, Maria. No meio da cordilheira, em uma localidade remota, vive uma família que vende artesanato. Paramos para conhecer e ajudar. Estamos aqui fazendo a descida do Abra de la Calle. Encontramos esta família, estava aqui no caminho vendendo artesanato, criando cabrinhas e ovelhas. E a gente vai deixar esse pacote de Campo Louros para a família. Bom, estamos levando esta bonequinha para São Paulo. Nossa, que vale lindo! Já passava das 13 horas e estávamos com fome. Sem nenhum restaurante ou lanchonete no nosso caminho, procurávamos apenas uma sombra para prepararmos nosso almoço. Vamos procurar uma árvore. Tem árvores para a sombra. Neste vale, encontramos uma grande árvore.
será o local perfeito para fazermos nosso piquenique. Esta é a cidade abandonada de La Poma. Na véspera de Natal de 1930, um forte terremoto de 6 graus na escala Richter destruiu grande parte da cidade, causando a morte de 36 pessoas e ferindo outras 120 gravemente. Mas não parece que tem alguém vivendo aqui, né? O trauma causado pelo tremor foi tanto que os sobreviventes preferiram deixar o vilarejo em escombros e construir do zero uma nova cidade. Da Ruta 40, avistamos um ponto com alguns carros estacionados. Era a Caverna do Diabo. Infelizmente, a trilha até a caverna poderia ser feita somente com guia autorizado. Freia, tem burros passando aqui. Ô, louco, hein, meu? Que perigo, hein? A cidade, por menor e simples que seja, tem uma pracinha central bem conservada e um campo de futebol sem rede. Mas olha só, bom, chegamos depois da siesta, já são 5h11 e a cidade está tão vazia. Antes de chegarmos à cidade de Cate, encontramos o hotel onde ficaremos hospedados hoje, localizado logo à beira da Ruta 40. O hotel Sala de Padiogasta transporta os hóspedes para a época colonial. Aqui era uma antiga hacienda, construída no início do século XX de adobe e pedra. Feito o check-in, seguimos para a cidade de Cate. Antes de chegarmos ao centro histórico, visitamos uma atração peculiar, um aeroporto de discos voadores. O OVNI Porto de Cate foi construído por um suíço que se mudou para a cidade e afirma ter recebido mensagens para a construção do OVNI Porto. A estrutura é bastante curiosa, principalmente quando vista por imagens de satélite. Esta atração era cercada por casas muito modestas.
aproveitamos para doar Cup Noodles para algumas famílias. O centro histórico de Katy é muito charmoso, com diversos restaurantes, bares e lojas. Após semanas isolados no deserto, onde praticamente não encontrávamos outras pessoas, foi muito empolgante voltar a uma cidade agitada e repleta de turistas de todo o mundo. Situado no Vale Calchaquí, Katy conserva as características das casas coloniais do século XVI. É uma verdadeira viagem no tempo, caminhar por entre as edificações frequentadas pela aristocracia colonial da época. Esta é a Praça 9 de Julho, onde, apesar do clima extremamente seco, o jardim era muito bem mantido. Esta é a Igreja São José de Katy, datada do século XVII, considerada monumento histórico nacional. E logo ao lado fica o Museu Arqueológico de Katy. Escolhemos o El Bistrô de Katy para jantar. Boa noite a todos, estamos aqui na cidade de Katy e vamos jantar aqui, ó, El Bistrô de Katy. Já estamos fazendo nosso caminho de retorno para casa e se vocês assistirem a série Atacama Yuni, já estivemos aqui 5 anos atrás na cidade. Fomos recepcionados pelo Jaime, o simpático proprietário deste sofisticado restaurante que possui como destaque uma excelente seleção de vinhos e pratos muito bem elaborados. E assim, encerramos mais um dia perfeito em nossa expedição pelo norte argentino. Não perca no próximo episódio! Seguiremos por um percurso off-road alternativo para chegar à Ruta 16, que nos levará de volta ao Brasil. Atravessaremos o Parque Nacional Los Cardones, percorreremos a famosa Recta del Tintín, desceremos a exuberante Cuesta del Obispo, participaremos de um festival local e descansaremos após este longo dia já na província de Santiago del Estero, em nosso retorno para o Brasil. Acompanhe a continuação dessa grande jornada pelo norte da Argentina. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe também seu like e compartilhe nossos vídeos. Com isso, você estará ajudando o Dakar Overland a continuar produzindo mais conteúdo. Considere também tornar-se membro do canal. Com uma pequena contribuição, você poderá fazer parte do grupo no Telegram com os demais membros e os integrantes do Dakar Overland. Muito obrigada e até o próximo episódio!